Louvado seja o Senhor pelo livro de Romanos. Nós chegamos na semana 7 do Alimento Diário, cujo título é Muito Mais. Vamos falar juntos? Muito mais. Esse é o nosso desejo ao desfrutar a palavra de Deus. Querer muito mais. E essa semana foi designado para nós falar um pouco da experiência da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. E também sobre um pouco da experiência de Abraão. Mas antes eu queria falar com os irmãos que todo esse evangelho, tudo que está ocorrendo no nosso meio hoje, é porque o Senhor tem dado uma virada no que diz respeito à visão da igreja. O Senhor tem nos dado ferramentas e tem feito os milagres no nosso meio. Louvado seja o Senhor. Agora, a partir do dia 15 de maio, se eu não estou enganado, já vai começar o Expo Livro ali em Campinas. Louvado seja o Senhor! Uma carreta vai ser colocada ali, na pregação do Evangelho, para alcançar muitas pessoas. Nós somos um com esse encargo. Depois essa carreta vai migrar de Campinas para Campos do Jordão. E os irmãos já pediram para ficar ali 15 dias a mais, porque ali vai ser férias, né? E quem já foi em Campos do Jordão sabe que ali tem muito turista. Vão ser alcançadas muitas pessoas. Muito mais. Louvado seja o Senhor. E o Senhor também tem nos dado outras ferramentas que nós temos utilizado no nosso dia a dia. O Senhor nos deu a colportagem dinâmica. A colportagem dinâmica tem alcançado muitos filhos de Deus. Tem alcançado muitas pessoas sedentas pela palavra. Esse encargo tem sido algo maravilhoso. Nós tivemos agora na cidade de Lagoa Santa, fizemos a colportagem dinâmica ali no centro, abrimos estudos bíblicos, encontramos uma irmã de Guaratinguetá, que mudou para Lagoa Santa, mas perdeu o contato dos irmãos, agora está morando em Lagoa Santa. Quando ela olhou os livros, pediu oração e nós oramos por ela, por causa do invocar o nome do Senhor, ela lembrou e falou: vocês são da igreja. Há tempo eu estou procurando os irmãos da igreja em Lagoa Santa. O Evangelho é o poder de Deus. Ali pegamos o contato dela e os irmãos vão visitar essa irmã. E o Senhor tem feito muitos milagres, irmão. Tem até surdos recebendo o Evangelho do Reino. Nós temos aqui essa noite o Felipe, que ouviu o Evangelho do Reino, está aqui essa noite. Fica de pé, Felipe. Jesus é o Senhor! Felipe é um jovem que foi contatado pela equipe da colportagem dinâmica. Talvez despretensiosamente passando, aceitou uma oração, recebeu a oração, se interessou por essa visão. Pode sentar, amado. Se interessou por esse encargo tão diferente, tão humano, tão acessível, e está aqui conosco essa noite. É a terceira reunião, né? É a terceira reunião que o Felipe participa agora com a gente. E ele mandou um recado para mim hoje pelo WhatsApp: Fernando, eu quero conhecer mais um pouco da colportagem dinâmica. Então, irmãos, é muita misericórdia, é muita alegria. E o Senhor nos chamou para quê? Para nós participarmos desses milagres. Você pode participar de várias maneiras. Eu creio que num todo, todos nós já estamos participando, através da nossa oração, através da nossa consagração, através da nossa oferta. E o Senhor tem feito milagres no nosso meio. Então eu queria ler para os irmãos um pouco aqui do Evangelho de Romanos. Senhor Jesus, o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele mostra para nós que nós somos essas pessoas que precisam alcançar outras pessoas por meio desse Evangelho. Louvado seja o Senhor. Evangelho de Romanos, capítulo 1, versículo 16. É o livro de Romanos, né? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação e também do grego.
Irmãos, nós somos esses tais que não se envergonham do Evangelho. Hoje nós andamos em uma sociedade que nós nos deparamos com vários tipos de pessoas. Existem pessoas que estão sofrendo por causa da situação financeira. Outros estão sofrendo por causa de uma situação no lar, situação conjugal. Existem pessoas que estão sofrendo por causa dos filhos que não obedecem, que não andam em conformidade com a palavra, que não andam em conformidade com a sua natureza humana, pelo menos na questão da educação. E o Evangelho, como poder de Deus, ele vem sanar todas essas indiferenças. Nós, com o poder do Evangelho nas mãos, nós temos forças para mudar toda uma situação. O Evangelho tem o poder de mudar a biografia de uma pessoa. Esse Evangelho, ele um dia me alcançou e tem mudado a minha vida. Irmãos, você precisa, nessa noite, sair daqui dizendo para o Senhor, para os anjos caídos, você precisa declarar: o Evangelho está mudando a minha vida. Podemos dizer? O Evangelho vida. Com isso, irmãos, essa mudança de atitude, essa mudança de direção, no qual nós temos recebido nos últimos dias, pelo falar profético do apóstolo, nós absorvendo essa palavra, fazendo com que ela seja em nós algo que vai nos energizar, que vai mudar a nossa direção. Esse Evangelho não pode entrar em mim, ou entrar e não fazer efeito nenhum. Esse Evangelho, ele precisa mudar a minha constituição. Eu, após receber esse Evangelho como a minha vida, eu preciso ser luz onde eu estiver. Esse Evangelho, como o poder de Deus, precisa alcançar as pessoas ao meu redor. Irmãos, existe uma totalidade de pessoas, conforme o livro de Mateus capítulo 5, versículo, se eu não me engano, 39, Mateus capítulo 9, 35, existem pessoas que estão desanimadas, existem pessoas que estão desamparadas, desmotivadas, elas estão aflitas, as pessoas estão exaustas, elas estão como ovelha que não tem pastor. Por isso nós estamos encaixados, incluídos nesse Evangelho, para mudar não somente a minha vida, mas eu preciso mudar a vida das pessoas. E o livro de Romanos, ele deixa bem claro para nós, no capítulo 1, que nós já fomos justificados. Eu fui justificado. Louvado seja o Senhor. Justificados, pois, capítulo 5, versículo 1, vamos ler? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor. Vamos ler de novo? Justificado. Então quer dizer que esse justificado mediante a fé, agora ele não quer mexer somente com o meu lado exterior, com a minha conduta exterior, com a minha maneira de lidar. Ele quer transformar o meu interior. Ele quer mexer dentro do meu ser. Ele quer mexer no meu ser a ponto das pessoas, as pessoas perceberem uma mudança na minha vida. Poxa, você outrora era trevas, porém agora sois luz do Senhor. E nós, como luz do Senhor, precisamos andar como filhos da luz. E de acordo com a palavra de Deus, o fruto da luz é justiça. Ó Senhor Jesus, nós somos justos, mas justiça para conosco, não para com as pessoas. Com as pessoas nós precisamos ser amor. Esse é um fruto do Espírito também.
Louvado seja o Senhor. Então eu preciso aplicar essa palavra na minha vida, de maneira que ela muda a minha conduta, ela muda a minha direção. Irmãos, há muitos anos eu vivi sozinho na colportagem, 14 anos andando sozinho na colportagem. Eu pegava meu carro, ia para uma cidade, ali eu fazia colportagem, parava a hora que eu queria, ia onde eu queria, visitava quem eu queria. Mas por causa desse evangelho que quer avançar, que quer trazer o Senhor de volta, o Senhor me incumbiu de cuidar de pessoas. Agora eu ando com os jovens. Irmãos, eu sou limitado em tudo no meu viver. Você pode até dizer que você é muito espiritual, mas nós vamos provar a sua espiritualidade quando tiver um andando do seu lado. Um mais lento, talvez o outro mais rápido. A vida conjugal, por exemplo, a vida conjugal para nós é uma experiência que nós precisamos entender o que é a vida conjugal, né? Nós andamos lado a lado, temos as nossas indiferenças, nós não somos iguais. Não acredite que a pessoa que está do seu lado é alma gêmea, porque a nossa vida da alma tem opiniões diferentes, maneiras diferentes de lidar. O que você precisa é aplicar o evangelho na sua vida. Aí você vai ser igual ao seu cônjuge. Se os dois estiverem no espírito, vocês dois vão ser igual. Não vai haver controvérsias. Então, quando eu ando com esses jovens, eu ainda percebo o quanto eu preciso da luz do Senhor na minha vida. Eu sou exposto a todo tempo, até mesmo em pequenas coisas. Esse evangelho vem nos expor. Um prato de comida que você coloca no prato, você olha para o lado, você não ora, o jovenzinho está te olhando. Qual que é a sua reação ao pegar uma comida sem orar? Está vendo, irmão? Sem agradecer ao Senhor. Você, quando está sozinho, você faz o que bem quer. Mas quando você está com outra pessoa, você se sente limitado. Esse evangelho, ele veio para nos limitar. Ele veio para nos constranger, para mostrar verdadeiramente quem nós somos. Mas ele veio para mostrar quem nós somos e nos expor, não para que nós desistamos do que nós estamos fazendo. Você não pode desistir do que você está fazendo. Esse evangelho vem expor para mostrar suas fraquezas, mas para você ir para frente. Para frente vamos! Nós não somos aqueles que retrocedem, nós somos os que avançam. Por isso que esse evangelho é necessário para nós. Olha o que fala no versículo 4 de Romanos 5. E não só, no versículo 3 fala assim, ó, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz... Ô irmão, que dia que uma tribulação vai produzir perseverança? Imagine só você, atribulado, e em você produzir perseverança. Você precisa ser dinâmico. Fabiano falou um negócio aqui da terça-feira passada, uma reunião que nós tivemos, que eu fui muito tocado. Com respeito à questão de perseverar na tribulação, você precisa ser dinâmico. Eu tive uma experiência com a minha esposa, eu não posso esperar para perseverar na tribulação, eu preciso ser dinâmico. Meu amor, me perdoa, vamos orar aqui agora. Já tive essa experiência ainda hoje, irmãos. Eu preciso ser dinâmico, eu não posso ficar estático. Aí eu pequei, eu tive um problema, agora eu vou esperar um pouco. Na hora que der um frio na minha espinha, eu vou lá perdoar o Arley. Já tem 3 dias que esse frio não acontece, e eu estou sem perdoar o Arley e estou sem receber o perdão do Arley. Perseverar na tribulação precisa ser dinâmico, precisa ser rápido. Vamos nos arrepender com rapidez. Nós somos justificados pelo Senhor. Nós já temos o selo do Espírito, viu, Felipe?
Graças ao Senhor. E dia a dia, irmão, quando nós andamos juntos, nós vamos nos conhecendo um ao outro. Eu sei o limite do tio Elias, porque eu andei um pouco mais com ele. Eu sei o limite da Silvana, porque eu andei um pouco mais com ela. Eu aprendi a respeitar os limites da irmã. Por isso que é de suma importância você não desistir das reuniões da igreja. As reuniões da igreja são de suma importância para a minha vida e para a sua vida. As reuniões da igreja é algo que nós precisamos para nos encher da pessoa de Deus, nos encher com esse evangelho. Mas eu queria dizer para os irmãos, não se contente só com as reuniões da igreja. Irmãos, vamos funcionar, vamos pregar o evangelho para as pessoas, vamos ombrar um com o outro, vamos andar junto. No Salmo 133 fala que é bom e agradável viver unido aos irmãos, né? Essa união o Senhor ordena as suas bênçãos, e junto com as bênçãos ordena vida para sempre. Louvado seja o Senhor. Então essa é um pouco da experiência do livro de Romanos, capítulo 5. Ele mostra que dificilmente alguém morreria por um justo. Nós precisamos nos santificar pelas pessoas. Você precisa se consagrar por causa das pessoas que estão perecendo nessa vida. Nós temos tido experiências profundas de pessoas que estão perecendo, pessoas que estão querendo cometer suicídio, pessoas que estão querendo cometer separação, estão querendo cometer homicídio. Eu orei para uma jovem na rua, na Praça 7. Eu falei com ela, se você aceita uma oração, aceito. Qual que é seu pedido? Eu estou indo ali roubar. Eu vou ali roubar. Irmãos, olha que ponto chegou o ser humano. Falar tão aberto, como se ela estivesse falando que estava indo ali comprar um CD no shopping, uma blusa. Eu vou ali roubar, pode orar. Senhor Jesus, Senhor, ela está indo roubar, Senhor. Como, Senhor, que nós vamos fazer aqui, Senhor? Não permita, Senhor, que a Jane, Senhor, vá cometer esse furto, Senhor. Ilumina os olhos do coração dela. De repente chegou mais 2 caras atrás dela. Nós também estávamos indo roubar, ora por nós. É os companheiros dela, Gustavo e o outro nome eu não me recordo. Aí, Alexandre, abençoa o serviço deles. Aí, Alexandre. Qual que é o sentimento dos irmãos nessa hora, irmãos? O sentimento, talvez, sem o evangelho, que é o poder de Deus, é esconder meu celular mais fundo, é segurar a bolsa. O meu sentimento, sem o evangelho, que é o poder de Deus, talvez era não orar para essa pessoa. Você vai roubar? Vou chamar a polícia para você. Mas o sentimento de alguém que tem o poder do evangelho é orar. É amarrar Satanás. É amarrar o maligno na vida daquela pessoa. Esse é o sentimento de alguém que tem o evangelho como o poder de Deus. Talvez, irmão, você não deparou com ninguém que quer roubar fisicamente. Mas existe muitos que estão roubando a Deus há muito tempo. Que anda do teu lado e você ainda não pregou o evangelho para ele. O evangelho como o poder de Deus precisa você detectar isso no seu dia a dia. O jovem na faculdade. Existem muitos jovens na faculdade que estão roubando o tempo do Senhor. Estão entrando na droga, na prostituição. E está do nosso lado. Como nós vamos lidar com essa situação? Nós vamos simplesmente virar as costas? O evangelho como o poder de Deus quer alcançar essas pessoas. Por isso que Deus nos colocou na rua. Para nós fazermos a vontade dEle. É por isso que a igreja ora pela comportagem dinâmica. É por isso que nós agradecemos aos irmãos que dia a dia têm nos suprido através das orações. Porque sem as orações dos irmãos, onde nós estaríamos hoje? Talvez ninguém parava para a gente na rua, irmãos. Então eu preciso tomar essa palavra como algo que vai mudar a minha vida. Irmãos, nessa noite você não pode conjecturar. Você não pode analisar as palavras no sentido verbo, no sentido
colocação de palavras. Não entre nessa linha, não entre nesse caminho. Ganhe a palavra hoje no seu espírito, como palavra de Deus, que vai mudar a minha e a sua vida. Se eu paro para analisar muito o que Deus está fazendo, irmãos, eu não vou aguentar. Tem um locutor de rádio que fala assim, ele não vai aguentar. Então eu preciso agora exercitar o meu espírito, invocar o nome do Senhor e tomar essa palavra como a minha vida. Louvado seja o Senhor. Então o personagem que encaixou dentro desse poder de Deus, dentro dessa palavra, viu, o Edson? Foi Abraão. Abraão foi essa pessoa que usou o poder de Deus para poder cumprir o propósito de Deus no tempo dele. Abraão despretensiosamente vivia numa terra de idolatria, uma terra que talvez não tinha paz naquela terra. Eles adoravam vários deuses, viu, Manuel? Qual que é a diferença dessa terra para essa de hoje? Ainda está pior, não está? Você conhece do seu dia a dia alguém que adora outros deuses? Lembra de uma pessoa e agora na sua consciência? Eu conheço uma pessoa que adora outros deuses. Agora, irmãos, feche o seu olho e ora por essa pessoa que você lembrou. Coloque ela na sua oração nessa noite. Pede para Deus mudar a vida dela. Pede para que Deus faça uma transformação na vida dela por meio do Evangelho. Esse Evangelho é o poder de Deus para transformar a vida dessa pessoa que você está lembrando. Essa pessoa necessita desse Evangelho como a vida dela. Esse Evangelho precisa alcançar os familiares, precisa alcançar os nossos vizinhos. As pessoas estão sofrendo por falta desse Evangelho. Nós, como um membro ativo do corpo, precisamos lembrar sempre dessas pessoas. Senhor, nós lembramos dela nessa noite. Ela padece com tristeza na sua casa. Ela já não tem esperança para com seu filho. Seu marido já foi embora, talvez, ou está querendo ir embora também. Você precisa colocar que essa pessoa, ela está sofrendo, talvez ela está vivendo de aparência e não está demonstrando isso para você. Mas você precisa, com os olhos espirituais, como alguém que já recebeu esse Evangelho, saber que essa pessoa está sofrendo. Talvez ela não demonstrou para você ainda, mas ela está sofrendo, irmão. Então nós precisamos agora, irmãos, lembrar das pessoas mais, consagrar o nosso viver por causa das pessoas. Está chegando um tempo em que as pessoas, elas estão indo atrás de nós. Tem uma profecia, os irmãos me ajudam, Zacarias 12, que falam que eles vão agarrar na orla das nossas vestes, né? 8, né? Zacarias 8. Acha para nós aí, João. Vai chegar um tempo em que eles não vão suportar mais esse mundo perverso. Os deuses desse século não vão mais satisfazer os prazeres deles. Eles não vão mais ser chamados de amigos dos prazeres desse mundo, porque nem os prazeres desse mundo vão satisfazer a vida deles. Mas o Evangelho, como o poder de Deus, vai alcançar a vida dessas pessoas e vai transformar a vida dessas pessoas. E isso vai ser por meio do nosso testemunho, por meio do nosso invocar o nome do Senhor perto deles. 8:23. Você tem a voz boa? Pode ler aí para nós, João. Amém. Deus está convosco. Qual que é a atitude dessas pessoas que no meio de adoração entre deuses, com letra minúscula, vão ter? Qual atitude eles vão ter? Segurar na orla das nossas vestes, viu, Claudinha? Eles vão atrás de você, minha irmã. Eles vão falar, eu quero esse Cristo que está dentro de você. Ué, mas, ô Cláudio, esse casamento seu tá diferente, ué. Eu quero esse negócio aí para mim, ué. O que está acontecendo lá, Ulisses? Jesus entrou no Ulisses, está mudando a vida dele.
Por isso que eu quero esse Cristo que está com você. Se o Evangelho é o poder de Deus para mudar a minha vida, ele também vai mudar a vida das pessoas. Então Abraão vivia numa terra como essa. A terra de Ur dos Caldeus, não é isso? Tinha idolatria, tinha muitos outros deuses, né, Antônio? Mas um dia, Abraão creu. Ele creu e recebeu o chamado de Deus na vida dele. No capítulo 12 de Gênesis, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, capítulo 12 de Gênesis, ó Senhor Jesus, ele ainda era Abrão, né? Ó Senhor Jesus, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Irmãos, foi falado para nós essa semana que Abrão foi chamado em um momento em que não havia muita coisa, ele não tinha recursos espirituais no qual nós gozamos nos dias de hoje. Você goza de recursos espirituais na sua vida, dia a dia. Fala um recurso espiritual que você pode gozar dele agora. Alimento diário. Jornal Árvore da Vida. O Instituto Rádio Árvore da Vida, Rádio Vida para Todos. Comportagem dinâmica, a Bíblia. Olha, chá das mulheres. Os irmãos querem algum recurso maior, Brian? O Ministério da Música. Olha pro Brian, gente. É o Ministério da Música, ele, o Dudu ali, ó, o Dedé. O Dudu é irmão dele. O Dedé, a Gôndia. Quando nós olhamos para esses irmãos, nós lembramos que devemos sempre ir à festa, com muita alegria. Não é? Tristeza e dor e aflição? Tá tudo do Evangelho do Reino, viu? Viu, Evandro? Tá tudo incluído no Evangelho do Reino. Então nós temos várias coisas, para quê? Para nos posicionar por esse Evangelho. Mas Abraão, ele não tinha. Abraão foi pela fé, viu, Leide? Abraão, ele ouviu a palavra e obedeceu. Mostrando que ele tinha uma comunhão, o irmão falou, é uma comunhão subjetiva, não é isso? Não gosto muito dessas palavras não, que eu fico meio enrolado. Sou mais no arroz com feijão mesmo. Ele teve uma experiência íntima com Deus. Essa experiência íntima com Deus o fez sair de uma terra de ídolos, de idolatria, e obedecer a palavra de Deus, e fugir dessa idolatria. Dentro da nossa experiência, irmãos, nós já ouvimos essa palavra. E creio que todos nós já saímos dessa já. Todos nós já recebemos esse chamado de Deus. Por exemplo, tem alguém aqui que está aqui que não recebeu o Senhor? Todos nós já recebemos o Senhor, não já? Alguém que não foi batizado, tem alguém? Tem alguém? Não. Então todos nós já saímos dessa situação e já partimos dessa para uma situação melhor, né? Já temos o Evangelho como o poder de Deus na nossa vida, não é isso? E Abraão, no versículo 4, fala assim, ó. Vamos ler junto? Partiu, pois, Abraão. Não estou ouvindo os irmãos? O 4. Vamos ler de novo, irmãos? O versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com eles. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Então, irmãos, o Abraão ouviu e partiu, porque ele tinha uma experiência pessoal, ele tinha algo dentro dele, que ele não, vou falar uma palavra, ele não titubeou, ele partiu e foi. Olha o versículo 5. E as pessoas partiram para a terra de Canaã e lá chegaram.
Olha que interessante, irmãos. Ele levou Ló, o filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas. Ele levou as pessoas. Nós precisamos levar as pessoas a tocarem nesse Deus que nós recebemos. Hoje nós temos vários recursos para entrar na presença de Deus. Nós temos várias ferramentas para poder desempenhar o que Deus nos deu. Olha só, irmãos, o que Deus nos deu agora, há umas 2 semanas atrás. A conferência, umas 2 semanas já, não já? Conferência na Estância? Umas 3 semanas, né? Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. O Cristo como poder de Deus e a sabedoria de Deus. Os irmãos mostrou para nós que o que nós temos hoje de Cristo é capaz de solucionar qualquer problema que nós temos. Mas por meio dessa comunhão íntima com Deus, as primeiras coisas que Deus quer mudar é o meu interior, para mim poder ver o que Deus está me mostrando. Essa comunhão que Abraão tinha com Deus, sem o que nós temos hoje, de tanta valia, livros espirituais, jornal, rádio, Bucafé, comportagem dinâmica, sem essas ferramentas, Abraão desempenhou o papel de Deus nesse momento. E Abraão era alguém que tinha comunhão com Deus. Eu tenho falado muito para os jovens, para nós podermos dar nomes aos pecados, para nós termos uma comunhão íntima com Deus, a ponto de, na comunhão íntima, nós falarmos com Deus quais são as nossas falhas. Senhor, eu ainda sou muito ciumento. Senhor, eu ainda falo mentira, Senhor. Irmão, você já teve essa comunhão íntima com Deus? Senhor, eu ainda fico irado fácil com a minha esposa, Senhor. Senhor, eu ainda tenho o ego muito forte. Senhor, eu ainda sou muito orgulhoso. Eu preciso colocar meu coração para Deus, numa comunhão íntima, para Deus tratar e iluminar os olhos do meu coração. Aí eu vou parar, dispor meu coração, aí eu vou me arrepender, sentar no meio-fio e chorar. Agora não, eu fiquei liberto para servir a Deus. Depois que eu tratei com meu coração, eu sou apto para poder servir a Deus. Aí, irmãos, pode vir ciúme, pode vir a mentira pode cair na sua mão, vamos dizer, de mão beijada, né? Olha uma mentira, que sempre às vezes nós somos pegos. Estou chegando aí, eu estou aqui na estação Calafate, mas eu estou lá na estação Eldorado aí. Mas é uma mentira pequenininha. Hã? Mas é do diabo. Tem um irmão que nós temos saído com ele no dia a dia, aí ele tem orado assim, ó: Senhor, trata as minhas mazelas. Aí eu falei com esse irmão assim: irmão, eu não vou falar o nome do irmão para vocês não poderem expor o irmão. Aí eu falei com ele assim: ô irmão, o que você pediu para o Senhor tratar? As minhas mazelas. Eu falei: você tem que dar nome para as suas mazelas. Porque o irmão Esdras falou conosco que nós somos habitação de Deus. Mas, habitação de Deus, imagina que é uma casa, né, Hugo? Vários cômodos, né? Mas tem uns cômodos que são um quartinho fechado com a porta trancada. E a chavinha só nós que temos. Nós fazemos igual a pantera cor-de-rosa, nós engolimos ela. Só quem está da minha idade sabe o que eu estou falando. Tranca a porta e engole a chave, aí vê a chave descendo, né? Pica-pau, né? Então, irmãos, as mazelas estão no quartinho escuro do rapaz. Ele estava orando, estava tudo guardadinho. Abraão, eu creio que ele tratava todas essas coisas na vida dele, porque ele saiu de uma terra de idolatria, e muitas coisas eram impregnadas na vida dele. Então ele invocava o nome do Senhor. Vamos ler o versículo 8 do capítulo 12. Passando dali para o monte de oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando de Betel ocidente, e Ai ao ocidente. Ali edificou um altar ao Senhor,
e invocou o nome do Senhor. 13:4. Fez suas jornadas, vamos ler? Capítulo 13, versículo 4. Até lugar... 16:13. Senhor Jesus. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: Tu és o Deus. Aqui já é Sara, né? Invocou ela. 21:33. Senhor Jesus. Olha a comunhão do Abraão como que era íntima, irmão. Ele não tinha livrinho. Ele talvez nem sabia orar ler, nós sabemos, né? 21:33. Plantou Abraão tamagueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor. 26:25. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, tendo invocado o nome do Senhor, então o viver de Abraão era de invocar o nome do Senhor. Irmãos, como está a sua experiência de invocar o nome do Senhor? Invocar o nome do Senhor é depender do Senhor nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Quando nós invocamos o nome do Senhor, nós mostramos para o Senhor total dependência dEle. Eu quero dizer um negócio para os irmãos. Nós somos gerados por meio de invocar o nome do Senhor. Fala assim: eu fui gerado por meio de invocar o nome do Senhor. A igreja foi gerada por meio de invocar o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, essa semana 7, ela mostrou para nós que nós precisamos ter uma comunhão bem próxima e bem íntima com o Senhor. Talvez se você não tem, sua vida tem sido, seu dia a dia tem sido corrido, as situações no seu dia a dia têm sugado o seu tempo, não tem tido tempo de ler livros espirituais, talvez as coisas têm sufocado o seu dia a dia. Você precisa invocar o nome do Senhor. Ao invocar o nome do Senhor, o Senhor vai achar um tempinho na sua agenda para que você desfrute da vida, desfrute dele, para que você ache um tempo para poder ler um livro espiritual, você achar um tempo para poder sair um dia na comportagem dinâmica. Tem vários irmãos que estão se consagrando para sair um dia na comportagem dinâmica. O Maurício falou, você pode consagrar 2 horas do seu dia, você pode consagrar 1 hora do seu dia. Amanhã, louvado seja o Senhor, o nosso grupo familiar consagrou a parte da manhã para sair na comportagem dinâmica. Nosso grupo familiar vai ali para a porta do EPA, no Santa Mônica, numa pracinha. Nós vamos louvar o Senhor e fazer a comportagem dinâmica. Os irmãos são convidados para fazer conosco, pregar o evangelho para as pessoas. Irmãos, nós precisamos liberar um pouco esse encargo que nós recebemos durante o nosso dia a dia, através de invocar o nome do Senhor. Precisamos estar cheios do Espírito para alcançar outras pessoas. Ali na quarta-feira nós estamos ali. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim, assado, como que vai ser? É nossa primeira experiência, alguns, né, ainda não fez a comportagem dinâmica, né, Verônica? Mas aí uma irmã madura, ela tomou a palavra e falou assim: irmãos, vamos orar que Deus faz tudo. Jesus é o Senhor faz tudo, graças ao Senhor. Então, irmãos, quando nós somos gerados, invocando o nome do Senhor, vamos ler um pouco da nossa experiência agora, porque não dá tempo de falar muito de Abraão. Para nós concluirmos, vamos só ler um pouco do livro de Atos aqui, capítulo 3. Senhor Jesus, fomos gerados por meio de invocar o nome do Senhor. Graças a Deus. Atos capítulo
2. Capítulo 2, versículo 21. Vamos ler juntos? E acontecerá. Versículo 22. Varões israelitas, atendei estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os que realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. 23. Sendo este vos matastes, crucificando por mãos iníquos. 36. Esteja aleluia! Então, irmãos, aqui foi o discurso que foi falado por Pedro no dia em que Pedro pregou a palavra, usando como base o que aconteceria quando invocasse o nome do Senhor. Quando você invoca o nome do Senhor, logo vem a salvação. Você precisa levar as pessoas a invocar o nome do Senhor. Outro item crucial na pregação do Evangelho: leva as pessoas a invocar o nome do Senhor. Levaram você, Felipe, a invocar o nome do Senhor? Ó Senhor Jesus! Ele já invocou, irmãos. Eu quero perguntar aos irmãos algo. Qual que é a maior das verdades? Qual que é a maior das verdades? Ó Senhor Jesus! A maior das verdades, irmãos, de uma maneira subjetiva, íntima. Ó Senhor Jesus! De uma maneira teórica, invocar o nome do Senhor. Nós precisamos sair da teoria e partir para a prática. Então, a maneira prática, qual que é a maior da verdade? Essa é a maneira prática. Nós já passamos da teoria para a prática, né, Felipe? Então precisamos invocar o nome do Senhor. E aqui, nesse discurso de Pedro, o versículo 37 fala: ouvindo eles essas palavras, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Irmãos, certamente, se você levar uma pessoa a invocar o nome do Senhor, ela certamente vai te perguntar: o que eu faço agora, Amélia? Eu invoquei o nome do Senhor, e agora? Hã? Ó Senhor Jesus! Se ela não for batizada, ela vai sentir o desejo de ser batizada. Ela vai se arrepender. Olha o que ele falou para a pessoa que perguntou: o que faremos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. 39. Pois chamar. 40. Essa geração, ela difere da geração de Abraão? Não é, Manuel? Mesma coisa. Só que agora, Deus cuidou mais dessa nossa geração do que da geração de Abraão. Porque nos deu ferramentas adequadas para a pregação do Evangelho. Então, para nós, olhando de um plano bem geral, ficou mais fácil, não ficou? Nós agora temos a tarefa de quê? Alcançar as pessoas. Louvado seja o Senhor. E para finalizar, o livro de Romanos capítulo 5. Ó Senhor Jesus, eu confesso aos irmãos que não deu para dispensar nem 25% do encargo que foi falado essa semana. É muita palavra, é muita vida, é muita riqueza, irmãos. Depois eu quero ler até um pedacinho para os irmãos aqui. Aqui, ó. No livro de Romanos capítulo 5 fala assim, ó:
capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nós gloriamos por Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Agora a reconciliação. Além dessa palavra, além desse desfrute, além do alimento diário, além da salvação, existe muito mais para mim e para você. Por que existe muito mais? Porque nós somos um povo que foi separado para Deus, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, o Evangelho como poder de Deus te separou em meio a um mundo perverso, uma geração perversa, para você não ser propriedade de outros deuses. Jovens, vocês não são propriedade de outros deuses. Vocês são propriedade exclusiva de Deus. Eu quero que os jovens falem: eu sou propriedade exclusiva de Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Que o Senhor, por meio da sua palavra, possa aumentar o nosso desfrute, possa nos dar uma comunhão íntima essa semana, mudando a nossa direção, mudando nossa maneira de lidar com a palavra, e que muitas pessoas possam ser alcançadas, não só por meio da comportagem dinâmica, não só por meio do Expo Livro, não só por meio dos Bucafés, não só por meio do Instituto Árvore do Instituto Vida para Todos, mas por meio de cada um de nós. Eu me comprometo essa semana em buscar o Senhor numa comunhão íntima e ser luz na vida das pessoas. Louvado seja o Senhor. Obrigado, irmãos.